Olá, boa noite, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos nós aqui mais uma noite, confiante naquele que nos criou, né? Que aquele que confia em Deus, ele fecha os olhos para toda e qualquer dúvida e abre os olhos para a fé. E como nós somos pessoas temente a Deus, nós temos fé nesse Deus que tudo faz por nós vamos caminhando, né? Aqui no nosso encontro, todas as noites nós nos encontramos aqui, porque a nossa meta está nos planos de Deus. Como assim, Beth? Nós temos um desejo de concluir algo, e aí nós entregamos esse desejo nas mãos de Deus. E se for dos planos dele, que a gente prossiga para que a gente venha a ser vencedor, que não seja nada que ele vê que não é nada que vai nos entristecer, nada que vai abonar a nossa conduta, ele permanece com os planos e faz com que nós sejamos vencedores, tá certo? Então, a mão de Deus, ela faz muitas coisas nas nossas vidas. Ela nos cura, ela faz milagres inexprimíveis, milagres que a gente às vezes nem acredita. Meu Deus, como isso aconteceu? Então, quando nós temos fé, cremos nesse Deus, tudo se conclui. Nós precisamos confiar em Deus e fechar os olhos para tudo e qualquer dúvida. Qualquer dúvida que vier sobre o seu pensamento, que estiver no seu coração, ou estiver na sua mente, né? Você, olha, feche os olhos para ela, não enxergue a dúvida, mas sim se permaneça firme, com olhos abertos para a fé, porque a fé é que remove montanhas, tá bom? Então vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo do livro de Isaías. Hoje nós vamos falar do capítulo 47 e 48. O capítulo 47 está falando sobre a queda da Babilônia, né? Que eu até falei com vocês. E o 48 fala sobre a exortação de Deus para com o povo de Israel. Então, gente, gostaria muito que vocês prestassem atenção. Se coloque aí num lugar bacaninha da casa de vocês, ou aonde você estiver, pode ser no trabalho, algum lugar onde você esteja, se coloque num lugar que esteja calmo, né? Que tem que ser um lugar calmo, que esteja em calmaria e que você pode focar, prestar atenção no que eu venho trazendo aqui, tá bom? Prestar atenção no que eu venho trazendo. Porque o que eu trago aqui é de muita relevância pra gente, né? Que Deus, ele estabeleceu sobre nós a capacidade de entendimento e a capacidade de sabedoria, para que a gente venha a ter sabedoria e que a gente não duvide de espécie alguma da palavra dele, porque tudo aquilo que ele promete, ele cumpre, passa o tempo que for, mas ele cumpre, tá certo? Precisamos crer, acreditar e deixar a dúvida para longe, tirar a dúvida da nossa vista, né? Daquilo que a gente está enxergando, e também dos nossos pensamentos, para que entre somente coisas boas e nos encha cada vez mais de esperança e fé. Você que está chegando novo, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se e no sininho na palavrinha todos. Depois você vai ver uma mãozinha, clica nessa mãozinha, né? Dá um like nessa mãozinha para mostrar para o canal, para o nosso canal, né? Que você está presente, que você gosta do que você ouve e do que você vê aqui. Nada que eu traga aqui venha a ser para que venha desonrar alguém ou desabonar a conduta de alguém. Então, em nome do Senhor Jesus, prestem atenção, dê um like aí para mostrar para o canal que você está presente, que você gosta do que você ouve, e também compartilhe. No final, você compartilhe. No final, eu venho sempre trazendo a explicação daquilo que foi dito, daquilo que foi lido, do que eu li na Bíblia, tá? Tô com ela aqui, ó. A Bíblia tá aqui na minha mão, tá vendo?
Aqui tem algumas coisas marcadas, mas é diante dos meus estudos, que eu estudo, eu leio e marco as coisas que eu acho que chamam mais atenção, assim. Agora eu tô até sem a canetinha marcadora, que acabou, me acabou a tinta. Mas eu vou comprar outra para continuar, porque eu gosto muito de marcar, botar data e tudo mais daquilo que eu faço. Aí eu tô sem a canetinha, mas vou conseguir. E aí, gente, vamos então dar continuidade a esse nosso encontro maravilhoso que nós temos aqui todas as noites. Se coloque aí, bacana aí, e no final você compartilha, convida alguém para participar do canal. Eu quero muito que você convide uma pessoa e mostre para essa pessoa como é bom fazer, procurar entender, né? Entender o que a palavra de Deus vem trazendo através dos profetas, né? Dos profetas antigos e também dos nossos profetas atuais, né? E os nossos profetas atuais também, eles também nos trazem coisas muito importantes que precisamos prestar atenção e procurar fazer o que é correto para a gente poder crescer em fé, tá bom? Então eu vou ler aqui capítulo de número 48, versículo de número 1 e vou dar 47, 48 também. Mas eu vou dar continuidade, vou ler o versículo primeiro inicial no 47, né, versículo 1 e assim sucessivamente até que eu venha concluir e trazer as explicações para vocês, tá bom? Fiquem atentos, por favor, me acompanhem. Diz assim, ó, versículo 1, 47, a queda de Babilônia. Desce e assenta-te no pó, ó Virgem, filha de Babilônia. Assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus, que nunca mais será chamada a tenra nem a delicada. Toma a mó e moe a farinha, remove o teu véu, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá, e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança, e não pouparei o homem algum. O nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Assenta-te calada, e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada Senhora dos Reinos. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança, eu os entreguei na tua mão. Porém, não usaste com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. E disseste, eu serei senhora para sempre. Até agora não te importastes com estas coisas, nem te lembrastes do fim delas. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a prazeres, que habitas tão segura, que fazes no teu coração. Eu, o Senhor, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda dos filhos. Porém, ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez, em toda a sua plenitude virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos teus muitos encantamentos. Porque confiaste na tua maldade e disseste, ninguém pode ver a tua sabedoria e o teu conhecimento. Isso te fez desviar e disseste no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Portanto, sobre ti virá o mal, sem que saibas a sua origem, e tal destruição cairá sobre ti, sem que a possas evitar. E virá sobre ti, de repente, desolação que não poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortalecer. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois agora, os açougueiros dos céus,
os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará. Não poderá salvar a sua vida do poder das chamas. Não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes desde a tua mocidade. Cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Vamos para o capítulo de número 48, que fala sobre a exortação de Deus para Israel. Não sei se vai dar para mim ler tudo, eu vou tentar, que é bastante coisa. E diz assim no versículo 1: Ouve isto, casa de Jacó, vós que chamais do nome de Israel, e saístes das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazes menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. E até da santa cidade tomam um nome e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Da minha boca saíram, e eu as fiz ouvir. Apressadamente as fiz, e aconteceram. Porém, porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Por isso te anunciei desde então, e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, e a minha imagem de escultura, e a minha imagem de fundição as mandou. Já o tens ouvido. Olha bem para tudo isto. Porventura não anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas, ocultas e que nunca conheceste. Agora são criadas e não de há muito, e antes deste dia não as ouvistes, para que porventura não digas: eis que eu já as sabia. Nem tu as ouvistes, nem tu as conheceste, nem tampouco há muito foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e que eras chamado transgressor desde o ventre. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me refrearei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória não a daria a outro. Dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu, o primeiro, eu também, o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei, e apareceram juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor o amou, e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu o tenho falado, também já o chamei. Eu o trarei e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim, ouve isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim, e eu, seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. E aí tem mais um pedacinho que fala assim: se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar.
Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas como os seus grãos. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído de diante de mim. Sai de Babilônia, fugi. Não, saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus. E anunciai em voz de júbilo. Fazei ouvir isto, e levai-os até ao fim da terra. Dizei, o Senhor remiu o seu servo Jacó. Eu não tinha sede quando os levava pelos desertos. Fez-lhe correr águas da rocha. Fendeu a rocha e as águas correram. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Vamos para a explicação. Vamos entender aqui a história. Então, no capítulo de número 47, logo no início, ele vem falando que a senhora, serei sempre para a senhora, né? Não, primeiro ele vem falando da Babilônia, não foi mesmo? Primeiro ele vem falando da Babilônia, que aí vem dizendo que a Babilônia é uma filha virgem, né? É uma princesa orgulhosa, que estava lá com eles lá sobre o trono, mas a sua glória iria acabar. Por quê? Porque ela se vangloriava de si própria. Aí diz aqui assim, ó, é personificada por uma filha virgem, uma princesa orgulhosa sobre o seu trono, mas a sua glória iria acabar, pois ao perder o reinado, se assentaria no pó, sem riquezas ou poder. O prestígio e os privilégios de outrora se transformaria em vergonha e dor. A Babilônia simboliza tudo que se coloca em oposição a Deus, seja domínio político, seja domínio religioso, seja domínio econômico, seja o que for. Ao serem julgados e condenados pelo Todo-Poderoso, pessoas, sistemas ou instituições que se opõem a ele cairão, por mais controladores e influentes que possam ser. Você está entendendo? Então, aqui ele vem falando da Babilônia, e falando o que iria acontecer com Babilônia, que se sentia, né, o povo da Babilônia. Então, depois ele vem falando, relatando, assim, da Babilônia, como que se sentiria diante de todo mundo, o que iria acontecer, né? Então fala assim, ó, sua autoconfiança e seu orgulho estavam apoiados nos recursos, nas terras e nos tesouros que havia conquistado. A capital do reino era uma fortaleza capaz de suportar cercos e ataques por longos meses. Por causa desse poderio, os babilônios se consideravam invencíveis. Você está entendendo aqui? No entanto, seu império caiu, e da renomada cidade hoje só se restam ruínas. Diante disso, para nós fica a lição. O soberano precede a ruína. Você entendeu? Não adianta você querer ser melhor que todo mundo, esquecendo, né, de Deus, né, se achando que você pode tudo sem a ajuda do nosso Senhor, do nosso Deus, você entende? Aí fala assim, embora o povo se originasse na casa de Jacó e fosse nascido às águas de Judá, o que significa que daria origem à linhagem do Messias. Não havia sinceridade em seus atos. Você entendeu? É o que eu estava falando aqui. A pessoa às vezes se sente, acha que pode tudo sem a presença de Deus. Então as pessoas pareciam servir a Deus, mas na verdade eles eram só religiosidade. Eles não tinham sinceridade e integridade no coração deles. Vocês entendem? Então vamos lá para o capítulo de número 48, que fala sobre as coisas novas e ocultas. Fala que as pessoas que ouviam Isaías haviam testemunhado as profecias preditas e vistas o cumprimento delas, daquelas profecias que Isaías havia falado. Mas o Altíssimo
as convida para testemunhar as obras maiores ainda. Certamente ele se referia à volta do cativeiro e à restauração de Israel após o exílio. Com isso, Deus declara que procede de um modo totalmente incompreensível ao ser humano, isto é, ao agir para nos abençoar, ele não revela as ações ele não revela as ações que farão o milagre se realizar e procede dessa forma para nos surpreender. Então Deus nos surpreende. Quando a gente pensa que não, ele vem e surpreende a gente com um milagre. E a gente fica, todo prosa, feliz, porque Deus está nos abençoando. Mas a gente não pode ficar só feliz como Deus nos abençoa, não. Nós temos que exaltar e glorificar esse Deus mesmo nos momentos difíceis de nossas vidas, tá certo? Então, continua dizendo sobre o profano, Aí fala assim: o refinamento de Israel na fornalha da aflição surtiria o proveitoso efeito da salvação. A apostasia e a infidelidade seriam corrigidas de maneira que o povo voltaria a honrar a Deus. Então, aqueles que eram incrédulos, que não confiavam em Deus, passaram a confiar. Aí diz mais assim, aí vem falando que o seu povo, ele fala que seu nome seria engrandecido. Deus mesmo fala que o nome dele seria engrandecido devido aos milagres, às coisas boas que iriam acontecer, Mas aqueles que fazem mau testemunho, os maus testemunhos entre os ímpios, reputavam ao Senhor um mau conceito. Então Deus olhava para eles de outros olhos. E aí fala também, dizendo que ele ensinaria o que era útil, aquilo que seria bom a todos, que favoreceria a todos. Então, quantos conhecimentos ineficáveis para a vida são almejados, enquanto mais precioso o ensinamento necessário para a salvação é preterido? A palavra de Deus tem a perfeita instrução para que o homem se conduza neste mundo. Quem obedece a ela não anda no caminho errado. E as Escrituras representam as mãos de Deus guiando os seus filhos à santidade, verdade e à justiça. Você entendeu isso aqui? É muito forte, não é mesmo? Então, o que acontece? Então, foi falado nesse capítulo, lá no capítulo 47, sobre as águas purificadoras do templo, que foi falado sobre o que iria acontecer, o que estava acontecendo em relação à Babilônia, falando sobre a queda da Babilônia. Então nós precisamos prestar bem atenção nos dizeres aqui de Isaías, nos dizeres. Nós às vezes esperamos a misericórdia de Deus, mas para que a gente tenha a misericórdia dele, é preciso que a gente se volte para esse Deus, que a gente confie nele, tendo a certeza de que ele é conosco, porque ele é conosco. Ele é conosco o tempo todo. Então ele pediu que o povo se reunisse, convocou todo o povo. Aí Isaías foi contando, falando, muitas coisas que foram profetizadas por Isaías aconteceu. Então nós precisamos, para resumir, continuar em retidão, tá? Continuar em retidão, ouvindo aqui o que a palavra nos ensina, A palavra nos ensina que a forte declaração contida nessa passagem, que se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, foi pronunciada de modo semelhante pelo Senhor Jesus em seu lamento por Jerusalém. Mas Israel não ouviu os apelos, por isso sofreu dores e tragédias.
Assim, não desperdiçamos a oportunidade de arrependimento e de obediência à palavra de Deus, para que não sejamos motivo de lamento de Deus pelo sofrimento causado pelos nossos pecados, que nós somos pecadores, não é mesmo? Então nós precisamos disso, nós precisamos se virar para Deus, se arrepender dos nossos erros e permanecer em retidão com Ele, firme, focar nesse Senhor, agradecer a Ele todas as noites, que é o que nós fazemos todas as noites, né? Ao amanhecer nós oramos, agradecemos a Ele pela uma noite bem dormida. E antes que tudo aconteça durante o dia, nós pedimos que Ele esteja conosco, que esteja na nossa frente para ir nos guiando, nos protegendo, e à noite, que a noite venha a ser plena e saudável na presença dEle, e a gente agradece a Deus mais uma vez e temos um sono tranquilo. Então é isso, gente. Amanhã eu volto com vocês com um novo capítulo, tá bom? Um novo capítulo, eu vou falar do capítulo de número 49, que fala do servo do Senhor e a luz dos gentios, e também das exortações do servo do Senhor, tá bom? Capítulo 49 e 50. E assim a gente vai dando continuidade até que a gente venha concluir todo o livro de Isaías, que foi um grande profeta da época, né? Nós já temos aprendido muita coisa com ele, nós vamos seguindo aqui até o capítulo de número 66, que vai falar sobre a Nova Jerusalém, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, permaneçam sempre aqui firme comigo, vamos continuar estudando, vamos continuar abrindo a nossa mente, né? Ativando os nossos neurônios, para que a gente venha crescer em fé cada vez mais, tá bom? Boa noite para vocês e até amanhã. E eu tenho certeza que Deus nos quer aqui, ó, reunidos amanhã, firme e fortes aqui, para ter mais conhecimento daquilo que precisamos, ó, abrir os nossos olhos e aguçar a nossa mente. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.